Graça e paz, amados irmãos. Temos aí um dia hoje muito quente, muito calor, mas estamos aqui no dia 15 de fevereiro para podermos trazer mais uma meditação da Palavra de Deus ao seu coração. Amém? Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 6 e versículo 3, e daí em diante nós vamos trazer uma meditação espiritual para nosso esclarecimento e nossa edificação. Vamos acompanhar esse texto das Escrituras Sagradas. Diz as Escrituras Sagradas em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, nascem provocações, difamação, suspeitas malignas. Temos essa tradução mais moderna, a tradução que eu fiz a leitura, ela está no ano de 1950, é uma Bíblia de quase 80 anos que nós temos aqui, mas eu quero fazer também a leitura já com um texto corrigido. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, nascem porfias, nascem blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Bem, amados irmãos, nós estamos observando, estamos vendo aí a ascensão da internet, dos meios de comunicação, da mídia. Eu tenho sempre chamado a atenção a todos os irmãos para que estejam atentos ao que vocês têm ouvido, às inovações, às modernidades. Estamos observando aí que tem pessoas que têm dito que Jesus Cristo tem aparecido em alguns lugares aí da América do Norte. E as Escrituras ela nos diz que quando disser Cristo está ali, Cristo está lá, não vá. Estamos passando por uma sociedade efervescente, uma sociedade que busca uma conquista com facilidades, uma ascensão no co-status, no modo operandi da sociedade, de forma frívola, de uma forma muito razoável, superficial. Estamos vivendo uma geração de superficialidades. Você vê isso em todos os campos da conjuntura da vida humana. Você vê isso nos meios de comunicação, você vê no meio da musicalidade. Nós observamos em vários ambientes como a cultura baixa, o desenvolvimento baixo, medíocre, e não tem sido diferente também nas religiões, todas elas, a maioria, e as que usam a santa palavra de Deus como sua regra de fé. Para nós termos um início de diálogo, hoje eu saí aqui de minha residência para ir comprar pão. No meio do caminho, eu vi várias pessoas portando a Bíblia na mão, a santa palavra de Deus, e observei que
também ao entrar dentro de uma livraria para tirar uma xerox, estava um rapaz de uma religião discutindo com mais dois rapazes. Um estava de bicicleta, outro de moto, parado, aparentemente se conheciam, estavam dialogando, e nesse diálogo que eles estavam fazendo, os dois, eu pude observar que eles estavam discutindo de qual seria o nome de Deus. Um era da religião russelita, outro de uma tradição batista e um outro pesquisador das escrituras, da intelectualidade, do conhecimento. Eu não me aprofundei muito, eu saudei eles e entrei ali naquela copiadora, e de lá de dentro, um galpão muito comprido, uma dessas pessoas que estavam defendendo o nome de Deus como Jeová, né, ele se exaltava, ele gritava: muitos pastores aí ama é carro, ama é dinheiro, o nome de Jeová, o seu nome, o pronome próprio e tal, enfim. E eu lá de dentro, aquilo me incomodando muito, né? Porque de qualquer forma, irmãos, numa cidade como essa que eu moro, de cerca de 19 a 20 mil habitantes na sede, e mais uns 16 mil habitantes a 12 mil habitantes nas zonas rurais, nos distritos, o que soma ao todo aí seus 29 mil habitantes, as pessoas já nos conhecem. Eu moro aqui há quase 27 anos, e as pessoas sabem a linha, né, do evangelho que pregamos, né? E a gente sempre é um alvo, né? É um alvo. A gente procura dar o exemplo e sempre é um alvo, né? E aí quando ele viu que eu entrei na copiadora, aí mais que ele exaltava a voz, né? E eu me incomodei bastante com aquilo, porque uma coisa que tem me incomodado é esse estigma, né? Pastor evangélico. Eu não estou mais nisso já há muito tempo, né, meus irmãos? Essa questão de religião, vocês vão entender, né? Não é que eu estou negando o chamado de edificar o corpo de Cristo através da palavra de Deus, com sinceridade, com verdade, não é isso. Mas essa nomenclatura, pastor de uma denominação evangélica, que traz muita divisão, né, traz muita desordem, né, muita desorganização. E aí eu tirei ali a xerox, mas saí de fininho ali, né? Ele até esperou que eu fosse saudá-los na saída, né? Ficou bem observando. A gente não tem mais tempo, né, irmãos, para discutindo, né? E eu perguntei, fiquei esperando ele me chamar. Ele ia me chamar, mas se eu olhasse, ele iria me chamar. Ia me perguntar, não é seu pastor, lá, como ele quisesse se dirigir a mim, o nome de Deus não é Jeová? Eu ia dizer para ele: olha, o nome do Eterno é impronunciável. A interpretação dos textos das Escrituras que foram escritos em grego, aramaico e hebraico, particularmente línguas mortas, e os textos massoréticos que foram acrescentados às vogais no hebraico, porque só são consoantes, né? E a letra J, que foi adicionada à língua portuguesa nos idos do século XVIII, século XVII. Então, como é que você vai pronunciar o nome de Jeová com a letra J, sendo que a palavra Jeová em hebraico ela não tem vogal, né? Ela é impronunciável, né? Então, eu ia dizer a ele: vocês estão preocupados com o nome, se o nome de Deus é Jeová? Deveríamos, quer dizer, que eu posso então dizer assim: eu creio que o nome de Deus é Jeová, e viver errando, viver adulterando, viver pecando, viver uma vida impúdica, uma vida ímpia, iníqua, né? Apenas crendo que o nome de Deus é Jeová. E você vê como as pessoas, elas procuram se elevar acima do outro em tudo, né? O meu sapato é melhor que o seu relógio aqui marca Citizen, o meu é Oriente, o meu é um Bulgari, o meu é um Patek Philippe, o meu é um Cartier, e por aí vai, pirâmide social. Qual é o seu carro? O carro do meu avô é Fusca. O carro do meu pai é um Chevette. O carro do meu pai é um Monza. O carro do meu pai é um Corolla. O carro do meu carro, disputas. Em tudo tem disputa, né? Disputa de time. O meu time contratou jogador fulano tal. Veja que essas guerras que estão dentro de nós, e o apóstolo Tiago, ele fala sobre essa guerra, né? Ele fala no capítulo de número 4, né? Vocês pedem e nada têm, porque vocês contendem dentro do coração de vocês, contenda em cima de contenda, né?
Então ele fala aqui no capítulo 4, né? De onde vêm as guerras, as pelejas, as disputas entre vós? Porventura não vem disso, né? A saber, das vossas concupiscências, que é desejo, né? Que nos vossos membros guerreiam, cobiça e nada tendes. A vida do velho homem, do homem caído, faz com que nós venhamos viver efervescente, espumando a guerra, a contenda, a disputa, né? E isso está na sociedade como um todo. Aí estamos aí na expectativa de uma terceira G, né, 3G, né, que eu não posso falar aqui o nome, né? Mas estamos aí vendo aí o deflagrar nuclear que se aproxima. Sempre foi disputa de nações, disputas de continentes, a Inglaterra escravizando o continente africano, escravizando a Índia, a coroa portuguesa escravizando, colonizando, né, descobrindo novas terras, novos mundos, em sociedade com a religião, né, apostólica de Roma, né, a política, até os templos, né, as construções que eles chamam de igreja, de pedra, elas tinham essas torres com sino, que era para quando ali a questão política associada à religião, visse ali algum navio apontando para atacar, ali das torres eles tocavam aqueles sinos para despertar toda a comunidade, toda a vila, o distrito que estava tendo uma invasão. Então esse é o porquê das torres que haviam, né? Havia um parelhar, né, um parelhamento do Estado com a religião dominante da época. Isso estava nas escolas, os ensinos, né, dos jesuítas, né, tudo esse monopólio. E tudo foi sempre feito em torno disso, a disputa de homens, né? E aí faz com que essa disputa luta para que essa religião, né, esse religare que usa as escrituras sagradas como norma de fé e tem como suas interpretatividades teólogos, escritores que leem as escrituras e defendem, né, o que está por trás delas, uma linhagem, né, teológica, seja de Calvino, seja de Lutero, seja de anglicana, católica, né, protestante, neoprotestante, libertacionista, da prosperidade, seja qual for a linha, né, a liturgia desta instituição que usa, obviamente, as escrituras. Nós observávamos que nos tempos de Jesus havia milhares de religiões denominadas ou denominações. E ali havia duas, né, que era de maior expressão diante da sociedade, que era os fariseus e os saduceus. O Novo Testamento está cheio desses textos, né? Cheio de doutores que faziam parte do Sinédrio, faziam parte da composição judaica da época, né? Do ritual do Antigo Testamento, né? Dos sacerdotes, eles faziam, né? Fazia parte do Sinédrio, da sinagoga ali, e havia o domínio ali, havia um entrelaçar de mercenários, de mercadologias com a palavra de Deus. Jesus ali, você vê que ele faz uma zorague, e ele expulsa do templo justamente esses homens que faziam da palavra de Deus, da fé em Deus, e exploravam. Eles andavam terra, céu e mar, né? Terra e mar. Eles andavam fazendo proselitismo e fazendo pessoas mais dignas do inferno do que elas. Elas não entravam e colocavam fardos pesados nas pessoas com as suas interpretações pessoais, dizendo quem entrava e quem não entrava, quem fazia e o que não fazia, o que comia e o que não comia. Jesus muitas vezes olhavam para ele e dizia: como você entende? Como lês tu, mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta: como é que você lê nas escrituras? Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É assim? É assim que eu... Fazes bem. Mas como é que tu interpreta? Hoje nós temos o Espírito Santo para nos dar essa interpretatividade. O apóstolo Pedro ele nos aponta no ensinamento dizendo
que a interpretação das Escrituras, o entendimento da palavra não é de uma interpretação pessoal. Eu tenho falado aqui vários vídeos explicando isso. Então, para não ser repetitivo, eu vou tentar entrar num assunto aqui mais próximo da leitura de Timóteo. Então, a gente tem observado, irmãos, as pessoas elas usam até hoje na religião, nessa competitividade, Tiago está dizendo aqui, de onde vêm as guerras? De onde é que vêm as guerras? As pelejas. Havia, pelejas, contendas. Porventura não vem disto? Da onde? Dessa questão de um homem conquistar outro homem, no sentido de escravizá-lo, dominá-lo. Você tem que fazer o que eu quero, fica ali em pé, fique lá. Um país subjugar uma outra nação. Nós sabemos aí que houve outras guerras aí, a segunda que teve. Você observa que um homem queria dominar o mundo todo, Teve vários conquistadores como Aníbal, Nabopolassar, Nabucodonosor, Artaxerxes, entre vários outros do período do Antigo Testamento, como depois aí na pós-modernidade, aí o Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Kublai Khan, e vários outros, Alexandre o Grande, tentando conquistar reinos e povos. Depois nós vemos aí as divisões políticas aí, do continente africano, com o domínio da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que me parece são 40 países. E aí depois vem aí Portugal, Espanha, nós vemos aí Francisco Pizarro destruindo, dizimando os incas, os maias aí no Peru, no altiplano aqui dos Andes. E aqui no Brasil, Portugal, me parece que num dos países da China, que eu me esqueci agora o nome, eles falam mandarim e falam português, e lá me parece que foi a coroa portuguesa, e lá fala bem o português, como tem a influência em alguns países da África, Moçambique, Angola, o Haiti, que fala um pouco também português, e o homem sempre tentando dominar outros homens. A religião não é diferente. Algumas religiões usam até essa diferenciação para se superar da outra, para se sentir melhor que a outra, mais rígida. Aqui não acontece isso, até as saudações dividem essas pessoas. E a gente fica perguntando, onde é que vai ser o céu? O céu vai ser para a religião tal? Não é trazer Deus para a baila da mediocridade, da limitação humana, o finito tentando compreender o infinito. E aí o apóstolo Paulo sempre trazendo ensinamentos, aqui nós vemos Tiago falando sobre essas contendas, essas guerras, essa competitividade, e nós vemos aqui então, quando o apóstolo Timóteo, Paulo fala a Timóteo, sobre justamente essa questão das pessoas ficarem contendendo por não saberem as Escrituras Sagradas. Então ele fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, que doutrina é essa que estão ensinando? Por exemplo, OVNIs. Irmãos, você já leu aqui do Evangelho de Mateus até Apocalipse, juntamente com as cartas paulinas, as epístolas dos apóstolos, Pedro, Judas, Tiago, João. Você já viu eles falar de algum planeta? Marte, Júpiter, Saturno, o que é que eu e você tem a ver com algum planeta? Será que nós não estamos querendo desafiar a Deus, querendo ir de encontro à soberania de Deus, ao poder de Deus? Ensina-se outra doutrina. Se alguém ensina alguma outra doutrina, porque a Terra é plana, nós sabemos que as Escrituras dizem que a Terra é plana, nós vamos discutir isso aqui. As bordas infinitas da Antártida que cerca a Terra, a abóbada celeste, o abismo, tudo isso aí é bíblico. Tudo bem, as estrelas postas como sinais, a Lua. Não vamos entrar nisso, hoje não. Aí agora, OVNI ali, extraterrestre ali, continente da Lemúria, continente de Mu, as pirâmides de Tiwanaku, as pirâmides de Machu Picchu,
as pirâmides da Guatemala, as pirâmides na Rússia, na Estônia, as pirâmides de Naguna, na China, Japão, pirâmides por todo o mundo, povos antediluvianos, néfilins, gigantes, reptilianos. Irmãos, a gente tem que parar. Saia dessa esfera, saia dessa redoma, saia dessa discipulação, dessa escravidão mental, irmãos. Aquele que não se conforma, aquele que ensina ou qualquer outra doutrina, outro ensinamento, e nós estamos aí cheios de novos ensinamentos, irmãos, campanhas, festas, coisas frívolas, anátemas. Olha, observe que tão cedo saíste do verdadeiro evangelho para o evangelho maldito, anátema. Anátema qualquer um que prega um outro evangelho. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que maravilha. Você não se conforma? Quais são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo? Inserida em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelhos que mostram os sinais de Jesus, milagres. Aquele que não se conforma com a sã doutrina, as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o que essa pessoa é? Primeiro, soberbo. Deus não dá graça aos soberbos. Tiago, Evangelho, a epístola de Tiago. Nada sabe. São doutores, tentam intelectualizar o Evangelho. Não, nós precisamos de uma reforma das Escrituras. Precisamos entender qual é o contexto social do Evangelho nesta atualidade da pós-modernidade. Sabemos que temos muitas coisas para vencer, para que a nossa religião evangélica possa continuar na crista da onda. Estamos aí diante do high-tech, da tecnologia, estamos aí diante dos cabos de fibra ótica, do Bluetooth, da energia livre, estamos aí na energia solar, muitos satélites que rodam o globo terrestre. E nós precisamos, amados irmãos, trazer esta roupagem de que o Evangelho não é algo de ignorantes, de favelados. Nós temos aqui no nosso seio da congregação doutores, nós temos aqui o fulano de tal PhD de Harvard, temos aqui muitas literaturas, temos pessoas hoje no plantel da nossa denominação, pessoas que são envolvidas na intelectualidade do mundo, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psicanalistas, e aí começam a ditar nomes. Parece que o Evangelho está tão morto e precisa de alguém jogar uma corda. Depende destes arautos, desses presidentes, comentaristas de revistas de escola dominical. O Evangelho está apagado. Precisamos, amados e queridos irmãos, mostrar que temos as universidades evangélicas, a religião cristã, ela tem o seu apogeu na história da humanidade, a sua influência. Nós não estamos aqui, pare. Nós não estamos aqui para manter a religião, como queiram dizer, ou a igreja, digo eu melhor, o corpo de Cristo, em ênfase, na primeira página, no best-seller. Não, o Evangelho é o best-seller da sociedade. Temos que respeitar esta parcela de contribuição ímpar na sociedade, onde faz um trabalho de limpeza, um trabalho social, inquestionável. E precisamos, amados irmãos, penetrar na política, precisamos ter hospitais evangélicos, um trabalho social renomado. Não, irmãos.
O evangelho é para fugir. Ah, mas você está com um pensamento radical, pastor. Você está com um pensamento medíocre. Você é um Quaker. Pesquise sobre os Quaker. Você está falando como os irmãos unidos lá no século XVI, XVII, como um menonita. Você está retrógrado. O que é que nós estamos ganhando com esse evangelho aí de pagodes? O que é que estamos ganhando com esses evangelhos dessa musicalidade pobre, demoníaca, herética, não cristocêntrica, que eu nem gosto de usar essas palavras, né? Apologética, hermenêutica, a defesa da fé. Não, irmãos, o evangelho sabe o que o evangelho é? Que as sãs palavras, não são. Paulo a Timóteo, ou Paulo na sua epístola a Tito, tu, porém, Tito, fala o que convém, a sã doutrina, não é uma doutrina doente. Aqui de soberbo nada sabe, delira, estudou muito, é um intelectualoide acerca de questões, olha, porque a Antártida, porque o apócrifo, o livro de Enoque, o livro tal, irmãos, em nome do Senhor Jesus, olha, por favor, se contente com as sãs palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou de quê, meu amigo? De anjos caídos. Falou do continente da Lemúria. Jesus falou o quê? Falou das pirâmides que eletrificava, a ionosfera, que captava a energia e era energia livre. Falou o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, com 12 anos, a única vez discutiu com os doutores. 12 anos, superou eles, estava acima de tudo isso. Em nenhum momento quis fazer uma reforma da religião atual da sua época. Quando pegou um azorrague e expulsou para se cumprir o zelo pela tua casa me consumirá. Em nenhum momento o Senhor Jesus estava querendo estar no meio de grandes, estão sempre ali, amigo de publicanos e pecadores, beberrão, comilão, era a acusação que tinha para com ele, batendo de frente com o status da sua época, com o modo operandi da sua época, contra as desigualdades sociais. E hoje a gente vê essas religiões falando em nome de vários deuses. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, sã doutrina. Nada sabem, mas delira acerca de questões. Olha, porque Adão tinha 60 côvados de altura. Não porque os filhos dos deuses desceram, copularam com as mulheres na terra, os nefilins, os gigantes afamados. E aí? Deuteronômio, irmãos, está escrito, irmãos, está escrito em Deuteronômio, amados. Que as coisas reveladas são para os homens. Onde é que você quer chegar com tudo isso, irmão? Sabe? Aí, irmãos, vamos viver uma vida simples, irmão, vai trabalhar, comer do sol do teu rosto, tá bom? Faça o que o apóstolo Paulo, a sã doutrina, nos ensina em nome do Senhor Jesus, irmão. Para de ficar procurando coisa, de estar infernizando a cabeça das pessoas, de estar trazendo. Irmão, procura viver uma vida simples, o reunido da igreja, saia dessas seras religiosas construídas por homens, desta reforma protestante, que a igreja ela é sem mácula, ela é sem mancha, ela é sem rugas. A igreja é o corpo de Cristo, um edifício onde as juntas e medulas estão ajustadas, cresce para edifício e morada de Deus, amados. Nada sabem, delira, fica criando conjuntura dentro das escrituras, se é ou se não é. Isso, eu vou lhe perguntar aqui, se as escrituras dizem que um monstro marinho engoliu a Jonas, se dissesse que foi uma minhoca, que foi uma piaba, eu ia acreditar, porque as escrituras, ela não é para quem não tem fé, para ateus, para quem não crê. Você está entendendo? As escrituras é para quem tem ouvidos de ouvir, entendimento de entender e praticar. É lícito, se pratica, se compreende, se entende. Ah, não, eu vou colocar Deus no microscópio porque Deus deixou alguma falha aqui.
Deus deixou algo faltando aqui nas Escrituras. Quem foi a mulher de Caim? Pelo amor de Deus, irmão. Será que aqui está escrito que você é essa pessoa que não sabe nada, que é soberbo, que entra aqui na rede social, está vendo? Para estar falando, nunca ouvi, tá? Me mostra aqui, então abre as Escrituras aí, me mostre Paulo falando aqui de Néfilim, de gigantes, de pirâmides, de Osíris, ou combatendo algum mal. Paulo estava aqui, irmãos, olha, temo que assim como o diabo enganou Eva, vocês decaiam da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, irmãos. Simplicidade. E aí nós vamos ficando, né? Alguém ensina alguma outra doutrina, vai levar para quem tem plano de salvação, plano de redenção. Qual foi a primeira mensagem de Jesus, irmão, lá em Marcos, capítulo de número 1? Arrependei-vos. Qual foi a mensagem dos profetas? Arrependei-vos. Doutrina do arrependimento. Aí você fica frustrado aí porque não se desenvolveu dentro dessas religiões. Se tivesse cheio de dinheiro, fosse um pastor presidente, estava igual a eles. Deus não permitiu que você tivesse sucesso lá dentro, porque você é um dos tais, daquele hino, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, do poder buscava então, sabe, um hino sacro aí do século XIX. Irmãos, por favor, vamos voltar para as Escrituras aqui. Nada sabe, contenda. O que é que traz? Contenda de palavra. Eu sou midi-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou do reino milenial, o Espírito Santo. Irmãos, procura o que fazer, procura botar a boca no pó, orar, se santificar a sua vida, que o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu enviarei a operação do erro, porque não tiveram amor à verdade. Tem amor à verdade, irmãos. Contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias. Lembra do que Paulo falou aos Coríntios? Não pude falar homens espirituais, porque entre vós a obra da carne, porfia, guerra, contenda, divisão. Eu sou de Paulo. Eu sou reformista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou do reino milenial, eu sou anabatista, eu sou metodista, eu sou wesleyano, carnais, porfia, contendas. É as Escrituras aqui. Nascem blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de quem? De homens de Deus, que se unem em oração, que não está preocupado com as coisas deste mundo, entendeu? A política, porque está perseguindo, política. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, vamos acabar com isso. Servo de Deus não está se envolvendo com essas coisas, não está buscando essas coisas não, amados. E aqui está dizendo para nós, homens corruptos de entendimento, o entendimento deles está corrompidos, privados da verdade. Está privado da verdade, né? James e Jambres resistiram a Moisés, um outro fundamento está aí, agora tem dificuldade de ouvir a palavra. Tem um outro fundamento, não é? Botaram aí em você um fundamento batista, um fundamento teológico. E agora quando você vem, está privado da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Aí vem aqui, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Irmãos, a palavra que eu tenho para você, irmãos, é esta, as Escrituras. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, enfatuado, nada entende, soberbo, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim,
por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Privados da verdade, mentes pervertidas. Que Deus tenha misericórdia de sua vida. Você é da verdade, vem para a verdade. Quem é da verdade, vem para a verdade. Todo aquele que quiser seguir ao Senhor, saberá se esse ensino é meu ou vem de mim mesmo, disse Jesus Cristo. O Espírito testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Saia desta bolha, desta esfera, porque você vai começar a ver aí milhares de doutrinas de demônios. Apacentarão para si pregadores que preguem os desejos de suas carnes, tendo comichões nos ouvidos. Faça um retorno às Escrituras. Respire, administre tua casa, tua família, tua vida, porque é salvação individual. Se Deus te chamou para edificar a um grupo de irmãos, 10, 5, 8, amém. O apóstolo Pedro disse: ser fiel ao rebanho que Deus te confiou, não pastoreando com torpe ganância, mas sendo servo de todos. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, irmãos, e que você possa ter um compromisso e uma responsabilidade, porque a igreja de Cristo não está perdida a religião evangélica, os pastores presidentes com seus CNPJ, suas instituições, suas teologias e seus CGC, mas aqueles que estão abnegados, ensinando aquelas pessoas que Deus confiou a você, e quem é da verdade vai procurar você, quem é da verdade vai procurar onde está a verdade, e Deus é que administra e vai conduzir com o Espírito Santo. Deus nos abençoe e que nós possamos nos conformar com as sãs palavras do Senhor Jesus e a sã doutrina. Que Deus em Cristo nos abençoe.